Pega sua mão, sua Bíblia. Abra o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 28. Gênesis 28. Amém? Gênesis 28, a partir do verso de número 10, diz assim: Gênesis 28, 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma coluna das pedras do lugar e fê-la o seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis que posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu a tirarei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Verso número 16 diz assim: despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta do céu. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo ele tornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu-lhe o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada em que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. De tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém? Pode se sentar, em nome de Jesus. Peça o Espírito Santo para falar o seu coração nessa noite. Feche os seus olhos. Pai, eis-nos aqui nessa noite. Pai, fale conosco, nos abençoe através da tua palavra. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar aos nossos corações aquilo que está no teu coração, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna
em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, daqui a alguns instantes nós vamos participar da ceia do fortalecimento. A ceia do fortalecimento se baseia na passagem onde Elias, fugindo de uma ameaça da chamada rainha Jezabel, a Bíblia diz que Elias para num determinado lugar, e aí ele se assenta, por consequentemente ele deita, e ali então ele pede para si a morte. Ele começa a indagar, a falar com Deus que só ele tinha restado, todos os profetas tinham sido mortos, e realmente era verdade. E Deus então fala com ele: realmente, de profeta foi só você que sobrou, mas eu ainda reservei 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal e nem beijaram os seus pés. De profeta foi só você, Elias. E a Bíblia diz que Elias então, ele dorme, e eu imagino que ele estava no cochilo gostoso ali. De repente Deus então envia um anjo, o anjo toca nele, e Deus fala com ele: levanta. E ele olha para o lado, e a Bíblia diz que lá estava pães cozidos sobre a brasa e uma botija de água. É o símbolo da ceia do fortalecimento: pão e água. E o anjo falou: come e bebe, porque longo te será o caminho. Come e bebe, porque há uma estrada, uma jornada a ser percorrida. E a Bíblia diz então que ele comeu e bebeu e voltou a dormir. O anjo de novo tocou nele e disse: levanta, come e bebe, porque longo te será o caminho. A Bíblia diz então que ele comeu, bebeu e se levantou e caminhou até Horebe, o monte de Deus, 40 dias e 40 noites com a força daquela comida. Ou seja, assim somos nós, a igreja, retrata a igreja que está se fortalecendo dessa terra para um dia se encontrar com o Salvador, para se encontrar com o nosso Criador. Mas nós temos uma jornada. Deus falou com ele: longo te será o caminho. Se fortaleça, coma e beba, se fortaleça. O pão simboliza a própria palavra de Deus, a água, o Espírito Santo. O pão é a palavra, mas é o próprio Senhor Jesus, que Ele mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quando Jesus disse que se nós bebemos da água que Ele nos der, do nosso interior fluiriam rios de águas vivas, Ele estava falando de transbordar o Espírito Santo na vida do cristão. Então nós temos que nos encher da presença de Deus, nos alimentar da palavra, para que possamos continuar firmes na nossa caminhada. Que digo para você, não é fácil. Não é fácil, mas graças a Deus, com o nosso Deus, nós vamos chegar até onde Ele determinou que nós vamos chegar. Nós vamos até o final. Mas nós temos que nos fortalecer. Nós temos que estar buscando a Deus. Temos que estar nos preenchendo da presença do Espírito Santo, nos fortalecendo a cada dia. Porque o apóstolo Paulo diz: fortalecei-nos no Senhor e na força do seu poder. Se ele disse fortalecei-nos no Senhor, ele estava dizendo bem claro: o único meio de se fortalecer é na presença de Deus. Então nada que você busque além da presença de Deus não vai fazer nenhuma diferença na sua vida. Mas quando você busca a presença de Deus, a força de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e nós caminhamos em direção ao alvo, que é a presença do nosso Deus, o encontro com o nosso Salvador. Amém? Mas como assim, pastor? Nós vamos caminhar e tudo. Amém. Entendi toda a palavra. Mas dentro desse caminhar com Deus, nós estamos debaixo de uma promessa. Todos nós estamos debaixo de uma promessa. Todos aqueles que aceitaram a fé em Cristo Jesus estão debaixo de uma promessa. Todos nós. Só que todos nós também
estamos ligados a uma promessa de Deus. Todos aqui têm promessas de Deus. Alguns já sabem qual é a promessa, outros ainda não. Mas uma coisa é certa: se você permanecer e buscar em Deus, Ele vai te mostrar qual que é a promessa dele para a sua vida. O certo é que todos nós temos uma promessa de Deus para se cumprir na nossa vida. Temos várias, mas temos uma que nós queremos mais da parte de Deus. A Bíblia ela tem mais de 8.000 promessas. Não é possível que no meio de mais de 8.000, nenhuma dessas aqui é para mim e para você. Claro que é para nós. E a primeira dela é o céu, é a salvação, é a prioridade, a salvação de Deus. Porque não vai adiantar nada eu conquistar várias promessas de Deus aqui na terra e perder a minha salvação. A promessa maior de Deus é a salvação para aquele que crê, para aquele que aceita a fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz então que nos mostra claramente que nós estamos caminhando debaixo de uma promessa. Desde o princípio da criação, Deus já estava liberando promessas sobre a humanidade. E a promessa de salvação foi lá no Jardim do Éden, quando Deus falou com a serpente, dizendo: olha, a semente que nascer desta mulher vai esmagar a sua cabeça. Ele está falando do próprio Jesus, que viria ao mundo através de uma mulher, e ali ele passaria por todo um processo, cumpriria a vontade do Pai, voltaria para o céu, enviaria o Espírito Santo para que todos nós fôssemos, a partir do momento que nós aceitássemos a fé em Cristo Jesus, nós recebêssemos a salvação, e no último dia, isso se a trombeta não tocar, mas com certeza vai ser até o mesmo último dia também, quando o Senhor chamar a sua igreja, no dia do arrebatamento. Mas enquanto esse dia ainda não chega, nós estamos fadados, estamos num processo onde nós podemos subir antes do arrebatamento, ou seja, na morte da nossa carne. Mas a salvação é a nossa alma, o nosso espírito é do nosso Pai. Mas nós temos que sempre colocar na mão dele e aceitar essa fé e caminhar. Então a Bíblia nos diz então que, fazendo aqui uma história de um homem chamado Jacó. Jacó era o irmão gêmeo, ele e seu irmão Esaú, filhos de Isaac. A Bíblia diz então que nascem esses dois meninos, e de um milagre, a Bíblia diz que pela lei, o que nascesse primeiro, ou seja, o mais velho, o primogênito, era o herdeiro das promessas. Mas Deus já tinha relatado que do ventre da mulher que ia nascer, porque a lei que eles colocaram estava estabelecida, é que o primogênito, aquele que nascesse primeiro, seria o herdeiro das promessas. Mas Deus conhecia o coração daquele que ia nascer primeiro. E quando Deus conhece o coração do homem, quando Deus conhece o coração, a intenção do coração do homem, ele muda a história. Aleluia. E foi o que aconteceu. Esaú nasceu primeiro. Jacó saiu agarrado nos seus pés, como diz a Bíblia. Mas o próprio Deus já tinha liberado uma promessa antes dele nascer. O próprio Deus disse: olha, o maior servirá o menor. O maior, ele vai servir o menor. Aquele que vai vir depois, esse vai ser grande. Porque Deus conhece o coração do homem, mesmo dentro do ventre da sua mãe. Deus já conhecia o coração de Esaú, mesmo dentro do ventre da sua mãe. Aí a Bíblia diz então que quando Rebeca ganha os meninos, então nasce ali Jacó e Esaú. Mas veio Esaú primeiro já. A Bíblia diz então que o tempo se passa, os dois vão crescendo, e Esaú vai mostrando a atitude do seu coração. Ele rejeita a sua primogenitura, e rejeitando a sua primogenitura, trocou a primogenitura por um prato de comida. E a Bíblia diz então que ali Deus já tinha percebido a atitude de Esaú. Aí a Bíblia diz que quando isso aconteceu, que Jacó
sabendo que algo ia acontecer, ele se passa do seu irmão, chega até o seu pai. A Bíblia diz que Isaac não enxergava bem, já era de idade já. Mas a Bíblia diz então que Jacó se disfarçou de Isaac, foi até o seu pai. Você conhece a história. Ele se passa por Esaú. O seu pai então o abençoa com todas as promessas. Esaú então fica sabendo que o seu pai havia abençoado o seu irmão. E a Bíblia diz claramente que Esaú queria matar Jacó, por causa que ele foi abençoado. Deus conhece o coração do homem. Às vezes tem muitas pessoas, porque você está sendo abençoado, vão querer te perseguir, vão querer te maltratar, vão querer desfazer de você. Mas uma coisa é certa: aquele que prometeu, ele é fiel e justo para cumprir. E nada e ninguém vai impedir a promessa de Deus de acontecer na sua vida. Tem alguém que crê nessa palavra? Então aprova ele. Então ele recebeu as promessas de Deus, e isso provocou a ira do seu irmão. A Bíblia diz então que Jacó começou a fugir. Chega até o seu pai então orientou: vai para a casa do seu tio Labão, o irmão da sua mãe. Seja fecundo ali, multiplica ali. A Bíblia diz então que Jacó vai. E o primeiro ponto, meu irmão, o processo, porque todos nós, todo mundo que tem uma promessa de Deus, está ligado, fadado a passar por um processo. Por um processo. Só toma posse quem passa pelo processo. O problema é que muitas pessoas querem a promessa, querem o cumprimento, mas não querem passar pelo processo. Deus falou com o povo: vou tirar vocês de uma terra da escravidão, depois de 400 anos vocês estão aí sofrendo, vou tirar vocês dessa terra e vou levar para uma terra que manda leite e mel. O povo se lembrou. Mas aí quando a Bíblia falou que eles tiveram que passar pelo deserto, aí eles começaram a reclamar. Chegaram no deserto e começaram a reclamar: era melhor ter morrido lá no Egito, lá tinha carne, lá tinha pão, era melhor ter morrido lá. Ou seja, não queremos passar pelo deserto, não queremos passar por esse processo. E aí é onde muitas pessoas param na fé. Deus faz a promessa, mas tem que passar pelo processo. Aí ele não quer passar. Ah não, pastor, esse negócio é muito difícil. Não, pastor, assim não. Vai devagar. Não. Tem que passar pelo processo. Se nós queremos tomar posse das promessas de Deus, temos que passar pelo processo. Não tem como. Para você entrar na empresa, vai ter outras pessoas que vão concorrer à vaga com você, e você vai ter que passar por um processo ali para ser aceito pelaquela empresa. Você vai chegar num posto de saúde, vai ter uma fila lá que você vai ter que enfrentar ela. Você vai pagar uma conta ali, tem uma fila, um processo que tem que passar para você chegar lá e resolver a sua situação. E assim também as promessas de Deus têm um processo. O problema é que as pessoas querem receber, mas na hora de passar pelo processo, não querem passar. Eu quero a bênção de Deus, eu quero ver as promessas se cumprir, mas o processo eu não quero. Está muito difícil, está complicado, irmão. Tem uma coisa: o mesmo que faz a promessa é o mesmo que está com você para cumprir a promessa. E Jacó passou por esse processo. Ele teve que passar por algumas etapas desse processo. E a primeira etapa que Jacó passou é essa. A Bíblia diz que quando a primeira etapa, ele foi perseguido. Então, meu irmão, faz parte do processo a perseguição. Se estão te perseguindo, fica tranquilo que a promessa está próxima. Aleluia, Deus. Se estão te perseguindo, é porque você está no caminho da promessa.
A Bíblia diz que ele foi perseguido pelo seu irmão. Ele foi perseguido. Então não tenha medo da perseguição. Não, pastor, não. Porque a Bíblia diz que podem vir por um caminho, mas por 7 fugirão da nossa presença. Aleluia, Deus. A Bíblia diz, podem vir, mas maior é aquele que está em nós do que aqueles que vêm contra nós. Então perseguição faz parte do processo. Ah, pastor, eu vou parar, estão me perseguindo, estão falando mal de mim, estão me humilhando. Não, fica tranquilo, se estão te humilhando. A Bíblia diz que Deus abate os soberbos, mas Ele exalta os humildes, aqueles que se humilham na presença dEle. Fica tranquilo. Tem momentos que a gente vai chorar, vai. Tem momentos que você vai se sentir só, vai. Mas a promessa continua de pé na vida daquele que crê. A Bíblia diz então que Jacó entrou em foge. Primeira situação que ele passou nesse processo foi a situação, né, da perseguição. Aí a Bíblia diz então que ele chega num determinado lugar, nós lemos, e ele chegou em um lugar, indo para Harã. Ele chega em um lugar que o texto logo depois vai falar que a cidade chamava Luz. Ele se achega ali naquele lugar, e a Bíblia diz então que ele deita. E ele pega uma pedra, porque se ele estava fugindo, ele estava correndo. Você já viu alguém fugir andando? Hã? Como é que você vê os abençoados aí na rua, e quando ele vê um carro de polícia, já viu alguém sair andando, sai todo logo correndo. Então na hora da perseguição está correndo. Mas graças a Deus, na hora da perseguição, nós temos que correr para onde? Para os braços daquele que nos provê a promessa. O problema entendi na hora da perseguição, corre para outro lugar. Corre para as bebidas, corre para as baladas, corre para as diversões alheias, corre para todo lugar, de menos para a presença de Deus. Então toda perseguição, então ele estava correndo, ele correu. E aquilo automaticamente ele cansou. E a Bíblia diz então que ele chega nesse lugar, pega uma pedra, viu que já estava, o sol já estava indo embora, já estava chegando na hora da noite. Pega uma pedra, ele coloca ali fácil para descer, e olha, tira o cochilo, vai dormir. E a Bíblia diz que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Ele vai dormir. De repente, então, ele tem um sonho, uma visão. E nessa visão, ele vê uma escada posta na terra, que dava até o céu. E nessa escada, a Bíblia diz que ele viu os anjos do Senhor subindo e descendo, subindo e descendo. Então Deus estava mostrando para ele que no processo tem perseguição, mas no processo também tem que ter esforço da minha e da sua parte, porque escada significa esforço, é de degrau em degrau. Você já viu que ninguém gosta de subir escada? Hã? Ou tem alguém que não? Eu amo subir escada. Tem alguém aqui nessa noite que ninguém gosta? Por que não tem um elevador aqui? É por isso, meu. Porque tem gente que quer coisa de mão beijada, quer coisa na facilidade. Não, tem que pagar o preço, tem que se esforçar. Escada é de degrau em degrau. Se Deus falasse, vou te dar de mão beijada, Deus colocava um elevador lá. Não colocava uma escada, que elevador é só apertou o botãozinho, sobe e desce, pronto, está lá em cima. Fez algum esforço? Nenhum, só para apertar o botão. Agora escada, não, escada você vai, ó. Tem gente que tem pavor de ir no elevador. Então tem uma coisa, escada fala de esforço.
E o preço? Pastor, mas o preço já foi pago. O preço da salvação foi pago. Agora, para tomar posse das promessas, tem que ralar. Tem que exercitar a sua fé. Tem que crer na palavra. Tem que entender que há um preço a se pagar. A promessa já foi conquistada. A salvação, o preço da salvação já foi pago. Mas não é só a salvação que foi conquistada para mim e para você. Mas tem que haver esforço. Tem que caminhar. Imagine se você chega no seu trabalho, assina a carteira, patrão, ó. Hoje é 1º? Dia 30 eu volto aqui. Hoje é 1º? Lá para o dia 30, o dia 5º, dia 1 do mês que vem, eu venho cá receber o pagamento. Seria bom demais se fosse assim. Você não trabalha os 30 dias até chegar lá para você ver se vai ter pagamento. Então assim é a promessa de Deus. Deus colocou uma escada para ele entender que tem um processo. Só que ele deixou bem claro: a luz que tinha anjos subindo e descendo, subindo e descendo. Ou seja, quando você esforçar, o céu vai estar aberto, vai ter anjos subindo e descendo e trazendo a vitória na sua mão, em nome de Jesus. Quem tem que crer? Glória a Deus. Irmão, que não é proibido dar glória a Deus, não. Pode dar um glória, um aleluia. Amém? 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 Amém. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que havia uma escada, porque há um processo a se passar. Aí a Bíblia diz que quando então ele se deita ali, tem essa visão, Deus então fala com ele. Deus fala com ele, e no verso 13 a Bíblia diz assim claramente: perto dele estava o Senhor. Vou repetir de novo. Repita comigo. Perto dele estava o Senhor. Aleluia. Pastor, isso é bom? Alguém se arrisca a dizer: isso é bom? Isso é bom, irmãos? Glória a Deus. Perto dele estava o Senhor, isso é bom? Não. Deus não quer estar perto. Deus quer estar com você. Porque uma coisa que está perto, na mesma hora ela pode estar longe. Tem gente que é Deus perto dele na hora que está tudo ruim, na hora que o pau está quebrando, como diz por aí. Mas na hora que está tudo bem, não, agora pode deixar que eu caminho do meu jeito. Então é isso que Deus está dizendo, claro. Deus não quer apenas estar perto de você, Ele quer estar com você nessa caminhada. Ele quer estar com você. Foi isso que Ele falou com Jacó, que Ele disse para Jacó: Jacó, verso de número 15: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que andares. O próprio Deus falou com Josué: não temas, porque assim como eu fui, assim como eu estive com Moisés, assim eu estarei com você. Eu não te deixarei e não te desampararei. Glória a Deus, aleluia. Então quando a gente vem aqui na casa de Deus, a gente está perto de Deus. Mas Deus não quer que você esteja só perto dele. Ele quer que você esteja com ele e ele com você. O texto diz claramente: perto dele estava o Senhor. É bênção estar perto de Deus? É, mas não é isso que Deus quer. Deus não quer apenas estar perto, é aquilo que eu disse. Na mesma hora que nós estamos perto de Deus, a gente pode ficar longe. E Deus não quer isso. Deus quer que você tenha que caminhar com você. Olha o que a Bíblia diz: perto dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Ele está dizendo claramente: assim como eu caminhei com Abraão, assim como eu caminhei com Isaac, seu pai, eu também quero caminhar com você. Assim, por isso que quando
os textos seguintes da Bíblia Sagrada, quando Deus aparece para os demais personagens da Bíblia, e até mesmo para os profetas, ele se apresenta como: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E hoje ele quer dizer: eu sou o Deus da Aline, eu sou o Deus da Josefa, eu sou o Deus da Edith, eu sou o Deus da Vera, eu sou o Deus da Célia, eu sou o Deus do meu povo. Eu quero estar com o meu povo. Aí a Bíblia diz então que Jacó então desperta daquele lugar e ele diz assim: este lugar não é outro senão a casa de Deus. A Bíblia diz que aquele lugar chamou-se Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Aí a Bíblia diz então que Jacó, verso número 20, diz assim: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que eu empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. A Bíblia diz que Jacó ele fez um voto, ou seja, ele fez uma aliança com Deus.